Patinhas para o alto! Eu sou a Vaga Cat e hoje a gente vai de Furiteca. Bom, hoje eu resolvi trazer um livro bem antigo. Vamos lá? O nome desse livro é O Livro das Bestas, escrito por Lúlio. Você conhece esse livro? Eu acho que a primeira coisa para essa análise é que, como é um livro tão velho, então é um livro clássico. Esse livro tem até o valor aqui, eu comprei por R$5, super baratinho. Tem uma pequena explicação falando sobre quem é Lúlio, quem é esse escritor. Raimundo Lúlio, ou Lu em catalão, nasceu na ilha Maiorca em 1232. Isso mesmo, pessoal, 1232. Nossa, esse livro é muito velho. A sua família de nobreza, até porque para essa época, para ter um escritor e para ficar uma literatura até os dias de hoje, ele tinha que ser da nobreza, ele tinha que ser de uma família muito rica. Havia participado do lado do rei, então ele tinha ali vários conhecidos, né, da realeza da Catalunha. Durante muitos anos, ele dedica o estudo para o latim, para o árabe, filosofia antiga e teologia cristã e muçulmana. Ao mesmo tempo, ele também atua na parte da pregação. Então ele também pregou religiosamente e também escreveu e trabalhou como docente, né, professor em universidade. Ele morreu com 84 anos de idade. Gente, para essa época de 1200, viver até os 84 anos era muito luxo, para não dizer que é praticamente difícil, né? Esse livro, a gente considera aqui no Pulinho e Vega como sendo um dos primeiros livros para a literatura furry, porque é uma história onde só tem animais antropomórficos. E é uma das primeiras de registro que a gente tem. Isso é muito legal. Então, se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre a história desses contos com personagens de animais antropomórficos, eu acho que vale muito a pena. Aqui, basicamente, é um primeiro documento registrado de literatura furry. Vale super a pena você dar uma olhada. O livro fala que o autor, o Lúlio, mistura seres humanos e animais e personifica estes últimos como em fábulas clássicas. Então esse livro, ele é basicamente uma fábula. Ele é um conto grande, onde a gente vai ter aí um mundo tipo Zootopia, só que da Idade Média. A ideia desse livro é que por meio da fábula, a gente traga representações de pessoas, humanos, e a gente coloque ali representações desses humanos em animais, com as características físicas desses animais. Então, a gente vai ter o rei, e o rei vai ser o leão, por exemplo. Isso é muito comum nas fábulas, e como primeira leitura aqui, você consegue ver aqui um primeiro registro desse tipo de linguagem. A obra apresenta diversos temas: a descrição da sociedade feudal, o efeito das paixões humanas na prática política, a luta entre o bem e o mal e as reformas necessárias para atingir o ideal. Para essa escrita aqui, que é de 1000 e bolinha, a gente está falando aí de bestas, que seriam os bichos, os animais, né? Também levando em conta que esses animais não eram só simplesmente animais, mas eram animais que falavam e que tinham características humanas. E essas características, elas vão ser percebidas aqui na literatura, como por exemplo, os grupos de herbívoros e dos carnívoros. Será que é alguma mera coincidência com outros tipos de literaturas que a gente já viu? E o conto, ele tem 7 capítulos curtos, né? Porque como você pode ver, ele é um livrinho bem fininho. E no primeiro capítulo, ele vai tratar sobre a eleição do rei. A gente vai ter ali uma eleição onde vai ter vários animais que vão se candidatar, mas vão ter alguns animais que vão apoiar essa eleição e outras não vão gostar do resultado. Já o segundo capítulo, a escolha do conselho do reino. Depois que o rei foi eleito, está se instituindo o conselho. E aí o leão, ele vai trazer pessoas no qual ele confia mais, as pessoas próximas dele, para colocar no conselho. Inicialmente, os carnívoros e os herbívoros, eles se distribuem em 2 grupos antagônicos mesmo, que muito embora se apresentem como portadores de pensamentos diferentes, eles têm uma clara origem visceral. Como a ideia, né, de que a gente tem, por exemplo, uma raposa, que ela é inteligente, ela é astuta, ela vai saber manipular os outros para obter os seus objetivos. E aí no terceiro capítulo, a gente vai ter
a traição da raposa que arma contra o rei. A gente vai vendo na história que a raposa, ela parece ser um personagem bonzinho, mas na verdade ele estava tramando todo esse tempo para poder tirar o leão da jogada, para ele mesmo, né, a raposa mesmo, poder subir de cargo. O quarto capítulo é como Dona Raposa tornou-se porteira da Câmara Real. Aqui é muito engraçado porque a gente vai vendo que, com o passar a Dona Raposa sendo tão astuta, ela vai enganando ali de pouquinho em pouquinho. E aí, com isso, ela vai subindo de cargo de pouquinho em pouquinho. Então, parece que é muito natural. O quinto capítulo é Os Mensageiros que o Leão enviou ao Rei dos Homens. Esse quinto capítulo é bem legal porque aqui a gente tem, né, essa noção que nesse mundo existem espaços onde vivem os animais, os bichos, essas bestas, e também existe ali, nesse mesmo mundo, um espaço onde habitam homens. E ali eles conversam entre si, eles se relacionam entre si, eles têm estruturas de realeza tão parecidas quanto os humanos, quanto das bestas. E isso me lembrou, com certeza, a várias outras produções furras, né? A mais recente que tem aqui na minha cabeça, a BNA, por exemplo, né? Onde a gente tem uma separação e a gente sabe que existe um espaço onde vivem essas bestas e onde vivem os humanos. O sexto capítulo é do combate do leopardo e da onça. Aqui a gente já vai ver personagens que a raposa vai se alinhando para ela poder desestabilizar o rei, para poder desestabilizar o leão. O sétimo capítulo é da morte de Dona Raposa. Aquela ideia, né, de que a pessoa, ela foi muito astuta, ela seguia aí por um caminho egoísta e que, como o seu objetivo era ruim, então o resultado que ele tem que ter não é um resultado positivo, ele não vai ser um rei, né, porque ele tinha más intenções, então ele acaba morrendo. Uma literatura antiga, né, para você tirar um personagem ou o personagem perder, a literatura ela tinha que trazer essa morte, né, o trágico. Ele é um livro não só para literatura, para quem gosta de coisas ligadas ao fandom furry, mas também para quem gosta e gostaria de aprender um pouquinho mais sobre funcionamento, né, de estrutura política, funcionamento do poder, porque aqui a gente vai percebendo que acaba tendo muitas pessoas com interesses secundários que vão acabar fazendo coisas ruins. A gente vai ver pessoas que são boas, mas que vão acabar se perdendo justamente por conta do poder. E a gente também vai ver que algumas pessoas que também fazem coisas que não são muito boas, elas também podem acabar se prejudicando. Como um todo, ele tem uma estrutura de uma fábula. Então essa é a ideia. Se você faz algo ruim, você vai ser punido pelos seus pecados, pelo seu erro. Esse livro, ele tá disponível em vários espaços culturais onde vendem livros. Ele facilmente você consegue encontrar ele, né? Seja no shopping, seja no sebo de livros, você consegue encontrar com facilidade. Mas também consegue encontrar na internet. Como já é um livro bem antigo, ele não tem direito de uso, então você consegue encontrar tranquilamente na internet. Inclusive tem um site que é do próprio Instituto do Lúlio, criado aí, não pelo Lúlio, mas criado por pessoas que gostam da literatura do Lúlio, porque ele escreveu outras, mas essa aqui é a única que tem essa característica mais furry. E nesse instituto você tem esse e-book que você consegue adquirir de forma gratuita para você ler. Uma outra curiosidade também é que esse livro é da época do feudalismo. Então, para quem está aprendendo em história, na escola, por exemplo, ou gosta muito do tema do feudalismo, é um livro bem legal para poder entender como funcionava a estrutura feudal. Bom, e é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi curto, com o objetivo de poder trazer aqui uma curiosidade de um livro. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curiosidade de procurar sobre esse livro e procurar sobre outros livros. A literatura sempre é muito importante para nosso aprendizado e ainda mais também para a gente que quer crescer mais o conhecimento em torno do fandom furry. Então, esse livro a gente coloca na nossa Furiteca como sendo o primeiro livro, os primeiros registros, e a nota que eu dou é a nota 10, de 0, né, 0 a 10, eu dou a nota 10, porque ele tem toda essa história como o primeiro registro furry, mas também para você aprender uma estrutura ali de simbolismos. Eu acho que é uma aula muito grande, que a gente vai percebendo que depois em outras literaturas
histórias que tem a ver com o fandom furry, cada espécie, cada animal é associado sempre a um simbolismo. Isso já é visto já nessa primeira literatura. Isso é muito legal. Bom, pessoal, é isso. Não esqueçam de curtir, por favor, dar aquele like, também compartilha ali com os seus amigos. Bora lá. Tchau, tchau!